Olá pessoal, nós já demos uma olhadinha em fundamentos, já tivemos a primeira aula de indicadores e hoje nós vamos ver as figuras gráficas. Quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve, se você está gostando das aulas já dá sua curtida aí antes de começar o vídeo e vamos lá para o gráfico, sem enrolação. Então vamos lá pessoal, a gente está aqui no dólar futuros. Funciona para qualquer ativo, então não vai fazer diferença em qual eu estou observando. A gente está vindo de um movimento de baixa, até que chega um momento que a gente consegue ver que o preço começa a trabalhar dentro da mesma região. A gente tem aqui uma consolidação. Para confirmar nossa consolidação, a gente traça um suporte e uma resistência. A gente vai juntar aqui o máximo de topinhos possível. Opa. Vai juntar o máximo de fundos possível, independente de corpo e pavio, o que for mais certeiro aqui, que está batendo mais vezes. Agora eu vou traçar um retângulo só para ficar mais fácil de visualizar. A gente entrou aqui na região, ficou preso aqui, batendo em cima e embaixo. E o Power Breakout é quando a gente tem um rompimento consistente dessa região de consolidação. Quando a gente tem um rompimento consistente, a gente espera que a gente tenha uma continuidade de movimento. Quando a gente tem um rompimento tímido, a gente não considera ainda um rompimento. Quando o pavio fica enorme lá fora, mas fecha aqui dentro do movimento, a gente não considera um rompimento. Aqui a gente teve um candle de força, fechando bem, fora da consolidação, com um bom volume. E depois a gente teve continuação. Então, o Power Breakout, ele não é essa formação de retângulo. Isso aqui se chama consolidação. O Power Breakout é quando a gente tem um rompimento consistente dessa zona de consolidação. Não é um movimento especificamente de continuação de tendência, nem de reversão de tendência. Quando a gente entra nessa consolidação, a gente pode ter os dois casos. A gente pode estar só esperando chegar a uma média de 20 períodos aqui, para não se afastar muito da média e continuar o movimento. Como pode ser um suporte muito forte que vai rolar uma reversão daqui. Como a gente define um ganho nisso aqui? O Power Breakout não vai ter um ganho definido, ele é ilimitado, mas a princípio, para a gente ter algo para seguir, eu vou pegar aqui a extensão de Fibonacci. Vou traçar aqui do topo ao fundo desse retângulo. E eu espero que chegue no 100%, no tamanho do retângulo. Então a gente faria a nossa entrada aqui, depois do rompimento. E faria o ganho ali no 100%. Deixa eu dar uma olhada em quantos pontos isso aqui daria nesse caso. $7,5 pontos no dólar em 5 minutos. Um bom alvo. Foi muito além disso. Power Breakout foi sem freio. Deu mais de 60 pontos. Aí a gente precisaria ir acompanhando. De repente num stop barra aí, ou nos topos. Nos topos aqui se sairia melhor. Agora eu vou procurar outro desenho agora de subida. Agora nós estamos aqui no gráfico de 1 hora da Polygon Matic. Então a gente estava vindo aqui de um movimento de subida. Chegou aqui uma boa resistência.
Aqui um bom suporte. Estamos trabalhando aqui nessa região. Vamos traçar o retângulozinho. Pronto, apareceu magicamente aqui o nosso retângulo. Aqui nós tivemos aqui um movimento legal com volume legal, porém não chegou a romper o retângulo, fechou ali dentro. No próximo candle até passeou lá fora e voltou. Então a gente teve esse movimento todo, até ter esse movimento partindo da parte de cima do meio do retângulo. Um candle considerável, com volume. Aqui, volume bem acima da média. Rompeu com força, próximo candle a gente entra. Movimentação excelente. Na Matic, vamos ver quanto a gente teve de pontuação aqui. Chegamos em 16%. Traçando o nosso Fibonacci. Nosso alvo seria aqui. Bem mais curto. Seria um alvo de quase 4%. Um bom alvo. Mas o movimento andou. A gente podia continuar acompanhando. Daquela mesma forma. Stop no último fundo. Stop no último fundo. Stop aqui no último fundo. Dessa maneira a gente fecharia com 10%. Não é toda vez, mas Power Breakout costuma fazer pullback também. Então, se você não quer comprar nesse rompimento, que não está garantido ainda, você compra no pullback. Ele voltou, começou a desenvolver de novo uma subida, compraria aqui, mais ou menos na mesma região, mas mais garantido. Agora vamos procurar um Power Breakout de reversão. Vou continuar aqui na Matic, porque eu vim aqui atrás, já tinha um movimento. Resistência. Suporte. Traçar o retângulo. Pronto, já temos o nosso retângulo aqui, com a linha do meio. Ficamos presos, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Houve aqui uma tentativa de rompimento, mas ó, a gente teve 2 candles fora, mas faltou uma coisa aqui. Volume. O volume está muito abaixo da média, ó. Até que o movimento partiu debaixo da linha central. Um candle considerável, com um volume excelente. Entrada aqui, rompendo esse candle, ou no pullback. Teve pullback, mostrou força de novo. A gente ia entrar mais longe ainda nesse caso. Vamos só fazer a medida de quanto que a gente teria de ganho aqui. Esse aqui foi 6%. Se a gente fosse pelos últimos fundos, stop aqui, stop aqui, stop aqui. Então, 4,21%. Bom ganho. Agora vamos só adicionar outras coisas na nossa análise. A gente vai usar principalmente o volume, além dos desenhos. E dá pra gente usar médias móveis. Pronto, coloquei aqui as médias de 8 e de 20. Eu queria lembrar vocês que entrou em consolidação, as médias não servem para mais nada. Entrou em consolidação, não tem cruzamento, não tem bate e volta, esquece as médias em consolidação. Mas a partir do momento que a gente sai daqui, a gente pode ter aqui, ó, ponto de retorno na média de 8 para continuação, um ponto de entrada bacana, ou média de 8 ou média de 20. Voltou para a média de 20, a gente pode pegar. Aqui, voltou na média de 20, caiu. Agora vamos voltar para... Voltar não, vamos testar outro indicador em conjunto. Saem as médias,
Entra bandas de Bollinger. Consolidação em bandas de Bollinger. Na aula de bandas, a gente viu que quando a banda está em consolidação, a hora que a banda abre é um bom ponto de continuação de movimento. Então é um bom ponto para a gente ver para onde que a gente vai sair da consolidação. Aqui, como a gente veio de um movimento de alta, a gente podia esperar que fosse continuar subindo. Mas a banda abriu para baixo, então a gente vê que é um ponto de reversão. Vamos ver se a gente acha onde continuação de tendência para a gente ver junto com as bandas. Pronto, agora já estamos aqui no Bitcoin. Já achei dois casos em conjunto aqui. A continuação de tendência e a reversão de tendência. Viemos de alta, consolidou, o movimento partiu de cima do meio, com volume, uma barra considerável, entrada na próxima barra, continuação. Bandas de Bollinger consolidadas, a banda abriu até antes do rompimento, o rompimento com volume confirma pra gente que vai romper, continuação de movimento, porque a banda abriu para cima. Aqui a gente chegou a ter uns movimentos com bastante volume, mas não fechou abaixo da consolidação e não abriu a banda. Aqui logo depois houve outra consolidação, também chegou a ter volume bom aqui, mas nada fechou fora. Agora deixa eu ver este voluminho. Volume bem acima da média no rompimento. A entrada seria aqui. Continuaçãozinha, essa aqui foi pequena, mas a banda abriu para baixo, então foi um ponto de reversão. Uma coisa muito importante que eu não falei ainda, eu falei já onde a gente pode fazer um alvo pré-definido, mas eu não falei do stop. Assim que rompe para cá, nosso stop fica abaixo da linha de baixo da consolidação. Se a entrada fosse para baixo, o stop é na linha de cima da consolidação. Depois que o movimento anda, a gente pode passar para o último fundo. Andou o movimento, stop no último fundo. Só foi romper esse stop depois da última consolidação. Aqui deu a entrada, stop aqui. Vamos ver como que ficou esse movimento depois. Aqui seria estopado, mas também vamos ver aquele nosso alvinho maneiro. Já teria pego o alvo de ganho de 100% do movimento da consolidação. Bom, acredito que já tenha dado para entender como funciona isso aqui. Se você tem alguma dúvida, você deixa nos comentários ou manda para mim no Telegram. E é isso aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir o nosso vídeo. Até a próxima!